Hoje vamos falar sobre o melhor tipo de queijo para a nossa saúde. Juliana Bica, que é endocrinologista, está com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, como vai? Kátia, Tudo bem? Ótima. E quando a gente fala em queijos, qual a variedade que a gente tem maior? Você acha que é dos queijos mais claros? Você trouxe dos mais claros ou dos amarelos? Então, Kátia, muita gente considera muito essa questão da coloração do queijo como um parâmetro até de qualidade ou de teor de gordura, o que às vezes pode ser um mito. Ah, é? Muitas vezes a coloração do queijo nada mais é do que um aditivo. Um corante? Um corante. Então isso também, essa questão é branco, é melhor, emagrece, o amarelo é pior, engorda, aumenta o colesterol, não é muito, não dá para considerar tanto assim. Não é esse o parâmetro que eu tenho que seguir. Não é esse o parâmetro não. E ao contrário do que as pessoas pensam, leite é muito diferente de queijo. Você já, né, a gente já conversou várias vezes aqui antes, conversamos muito sobre leite, sobre riscos, problemas relacionados ao leite, mas agora eu trouxe aqui uma bancada cheia de queijo. A gente fala, e aí? E aí? Será que é mais saudável? Vamos começar por de lá? Será que pode, né? É, eu acho que poder pode, o problema é sempre a quantidade. É. Porque se a gente fala assim, você gosta de queijo? Eu gosto de todos esses que eu tô vendo aqui, eu poderia comer todos. Mas não é assim que a gente tem que fazer, né? É verdade, quantidade sempre é um problema, né? A diferença entre o veneno e o remédio. É verdade, é a dosagem. Queijo de ovelha. O leite de ovelha, ele de fato, ele é mais forte, como as pessoas dizem, do que o leite de vaca? Ou esse é um mito também? No sabor, ele é um sabor mais marcante. No teor de gorduras, no teor de cálcio, no teor de sódio, nem é tão diferente assim. O mais interessante do queijo de ovelha é o fato de ser um animal que a gente tem muito menos contato com o leite, portanto ele se torna menos inflamatório e muito menos tendência a desenvolver processos alérgicos, o que é muito mais comum com a proteína do leite de vaca. Então é sim uma alternativa bem interessante para quem está lidando com alguns problemas alérgicos relacionados ao leite. Ou quem vem de famílias de alérgicos também, para evitar, né? Para evitar um pouco desse contato excessivo, porque leite de vaca está presente não só no leite, não só no queijo, mas em vários alimentos industrializados. Diretos, né? E aí o queijo de ovelha, ele se torna e de cabra também se tornam opções bem legais. A mussarela de búfala, o leite de búfala também tem uma característica diferente do leite de vaca ou não? O leite de búfala, ele deveria ter só o leite de búfala, mas ele tem um pouco de leite de vaca. É misturado. Então ele tem uma mistura, é um pouquinho arriscado para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, tentar só como alternativa o leite de búfala ou o queijo de búfala. E ao contrário do que a gente imagina, é um queijo bastante pobre, Kátia. É mesmo? É um queijo que quase não traz vantagem nenhuma. Ele tem menos gordura, portanto ele sacia menos, ele tem menos proteína, ele tem menos cálcio, tem sim menos sódio, que podia ser interessante para algumas pessoas, como por exemplo, portadores de hipertensão, mas tirando isso, é uma bolinha branca. Tipo um isoporzinho? É quase isso. Não vamos exagerar tanto, mas eu não considero assim uma alternativa muito nutritiva. E eu achei que fosse muito mais saudável do que o queijo Minas, por exemplo. É a impressão que as pessoas têm mesmo, até talvez por causa do valor agregado, né? Um produto um pouquinho mais caro. Mas, por exemplo, um queijo Minas, que é um queijo também, um queijo fresco, é um queijo de preço menor e também um pouco mais interessante em relação ao teor de cálcio e de sódio. Sódio mesmo tem bem pouco. Cálcio, aí a gente pode até conversar se vale a pena, se queijo é rico em cálcio ou não é, se esse cálcio aqui que tem nos laticínios, ele é bem aproveitado pelo corpo ou não, porque na verdade nem é. Então, aí entra numa outra história, que a gente muitas vezes compra uma história e a gente nem sabe o que está comprando, né? Quer dizer, todo o cálcio que a gente precisa vem de leite e derivados, mas se o corpo da gente ao mesmo tempo não está equilibrado para absorver esse cálcio e levar para os ossos, qual a vantagem? É verdade, não Kátia. Aí, uma das coisas mais importantes dessa história é botar no mesmo balaio leite e derivados. Leite é uma coisa, derivados são outras coisas. Então, quando a gente fala de derivados do leite, que seria o queijo, a coalhada e o iogurte, a gente está falando de um produto que é sim derivado do leite, mas que sofre várias alterações químicas de fermentação, de coalho e depois a presença dos probióticos nesse queijo e o acúmulo de gordura que vão tornar ele um alimento bem diferente do queijo que foi a fonte inicial. Mas em relação a cálcio, no leite a gente tem
uma quantidade de cálcio adequada ou também no leite também não? Cadê a câmera? Vai, deixa eu falar uma coisa, gente. Fala pra gente da verdade. Vou falar uma coisa muito séria para vocês. Leite não é boa fonte de cálcio. Anota, coloca isso na geladeira, conta para a avó, conta para a mãe, porque na verdade, embora tenha uma grande quantidade de cálcio, esse cálcio do leite de vaca é muito pouco absorvido. Então, enquanto fonte de alimento, existem outros alimentos que são bem mais ricos. Do tipo? Brócolis, couve, semente de gergelim, semente de chia, sardinha, são fontes muito mais ricas em cálcio. Quem quiser ou precisar fazer uma reposição de cálcio e acreditar que em bebendo leite vai ter vantagem, gente, não vai ter. Inclusive, os países que mais consomem leite de vaca são aqueles países onde existem mais osteoporose e osteopenia. Por exemplo, os asiáticos, japoneses, por exemplo, têm muito pouco osteoporose e osteopenia, eles não consomem leite de vaca. Mas em compensação os outros alimentos? Exatamente. Não é? Então fica a dica. Vitamina D também é importante, quer dizer, para você ter a fixação desse cálcio, exatamente. né? O cálcio, ele precisa de GPS. Senão, ele no nosso organismo, ele não sabe para onde ele vai. Então, se a gente não tiver com um bom GPS de cálcio, o que é um bom GPS de cálcio? É o magnésio e a vitamina D. Se a gente não tiver com um bom suporte de magnésio e uma boa vitamina D, e eu estou falando vitamina D, gente, não é normal, é boa mesmo, 50, 80 de vitamina D, o cálcio não sabe para onde ir. E quando ele não sabe para onde ir, ele vai para qualquer lugar. Ele vai para as artérias, ele vai para os rins, e isso pode causar vários problemas para a saúde da pessoa. As pedras no rins, por exemplo. Uma delas, né? Exatamente. Vamos para algumas perguntas? Vamos ver a primeira de quem é? A Amanda, a coloração do queijo pode sinalizar se nele há mais gorduras ou nutrientes? Ó, tá aí, ó. Geralmente a gente considera que um queijo mais amarelo, será mais denso em gordura, portanto ele acaba sendo nutricionalmente mais interessante do que um branco. Mas tem essa pegadinha porque às vezes tem uma coloração ali que é externa, né? Agora o Gouda, ele é amarelinho. Ele é amarelinho. Mas é corante? Então, o Gouda não. O Gouda é um queijo tradicionalmente holandês. Então ele vem de um leite muito mais rico em gordura e ele é riquíssimo em probióticos. Então é um queijo que a gente aqui no Brasil não está muito acostumado. É porque às vezes acha que é caro. Tem lugar que a mussarela é muito mais cara do que o Gouda. Exatamente. Então é um queijo, por exemplo, maravilhoso para você usar de lanche. Né? Ah, mas será que não é melhor uma fruta, uma saladinha de fruta, uma barrinha de cereais? Eu sempre indico que nos lanchinhos intermediários, se a gente está se preocupando com peso, se a gente está se preocupando com saúde, é melhor que os lanchinhos intermediários sejam feitos à base de proteína. E aí o queijo vira uma excelente opção. A grande parte desses queijos, tirando os queijos frescos, queijo fresco precisa de temperatura, precisa de refrigeração. Então não dá, por exemplo, para você botar numa lancheira ou levar num potinho para comer durante o dia. Agora, o queijo maturado, esse queijo de casca, esse queijo mais duro, ele é bem resistente à temperatura. Acaba saciando bastante também. Sacia muito. Muito mais do que você comer, você vai. Uma fruta, você come a fruta, sacia na hora, mas daqui a pouco você já está com vontade de comer alguma coisa. Exatamente, justamente porque normalmente os queijos vão ter teores de gordura mais elevados e a gordura sacia muito. Então, às vezes as pessoas falam, ai, doutora, mas e aí, né? Eu vou comer, não tem mais caloria, não tem mais gordura. E aí, eu gosto sempre de levar essa informação de que quando você come mais um alimento que é mais rico em gordura, provavelmente você sente menos necessidade de comer depois e isso acaba criando uma saciedade maior. E o queijo gorgonzola? Então, é um queijo que as pessoas às vezes têm até um pouco de preconceito, porque ele tem esse mofinho natural, né? Existem vários queijos com essa coloração azul, o gorgonzola e o roquefort são os mais comuns, né? Aqui, são principais, né? O gorgonzola é do leite de vaca, o roquefort do leite de ovelha, e eles são, no processo de produção, eles são injetados alguns fungos, principalmente do penicillium, que é da penicilina, e forma essa coloração esverdeada. Muito interessante a presença desse fungo
como um carreador dos probióticos. Mas aí a gente pensa no fungo, naquele fungo negativo. Não, fungo e aí a gente acha que tudo é negativo, é como bactéria, né? Exatamente, a gente tem muitos micro-organismos no nosso corpo e eles são importantíssimos para o nosso equilíbrio da flora intestinal, da flora bucal. A gente precisa desses micro-organismos e o consumo de queijos, ele é extremamente benéfico para a nossa flora intestinal. Vamos ver mais uma dúvida. Mariana, minha irmã é diabética e possui refluxo, mas todos os dias consome queijo. Qual tipo seria o mais aconselhável para controlar a glicemia e proteger contra a azia estomacal? Bom, o legal, em relação ao diabetes, é uma opção muito legal, muito interessante como um lanche, como um alimento. Existe muito essa concepção dos problemas digestivos, do refluxo. Até tem muita gente que tem intolerância à lactose, que morre de medo de consumir queijo. E isso é um outro mito, porque na verdade o queijo, pelo processo de maturação, de fermentação, a grandíssima maioria dos queijos quase não tem lactose nenhuma. E aí a pessoa, mas doutora, mas eu comi queijo, me deu refluxo, a minha barriga inchou, eu tive diarreia. Mas esqueceu que comeu queijo da pizza, que tinha trigo, que tinha mundaréu de outras coisas ali, que tinha um molho com pedaços de pizza. O problema não é o queijo. Então, às vezes, não é assim o coitado do queijo que é o vilão, são as outras coisas que estavam junto do queijo, né? E outra, né? Se a gente come um monte de noite, pode você comer qualquer coisa, você acaba tendo refluxo, quer dizer, a pessoa que já tem um certo problema digestivo, o negócio já volta, né? E os diabéticos também, dependendo do grau desse diabetes, eles podem ter neuropatia diabética, então eles podem ter uma alteração na motilidade do estômago, um estômago um pouquinho mais preguiçoso, que esvazia mais devagar, e isso propicia refluxo. Então, às vezes, não é o alimento, faz parte até do quadro do diabetes. Então, tem que ir no médico e conversar sobre isso sempre, né? Vamos ver mais uma. Beatriz, qual tipo de queijo pode ser incluído na dieta de pessoas com intolerância à lactose? Quase todos os tipos de queijo, como né? Você falou, né? Agora sim, se você tem intolerância à lactose e quer experimentar agora voltar a comer queijo, a primeira recomendação que eu dou é comer bem pouquinho, né, gente? Vai comer um teco desse tamanho. Come um quadradinho pequenininho, evita o queijo derretido. O queijo derretido, o processo de derreter o queijo muda as características físico-químicas. Então, isso pode se tornar um alimento de mais digestão pior. Então, difícil, escolha um queijo maturado, fermentado e comece o consumo, teste o consumo em pequenas quantidades diárias. Vou cortar um pedacinho pra gente ver. Pequena quantidade, é isso? É um quadradinho, dadinho. É pouquinho. É pouquinho mesmo, é um dadinho. É isso aqui. Isso, é isso que eu recomendo. Quer testar? Come sozinho, sem pão, sem torradinha, sem ser na pizza. E pra isso, pega esse pedacinho, o resto você guarda, se deixar do lado, vai tudo. Bom, porque é uma delícia, né? Mas é isso que a gente tem que fazer, tirar da frente. Ainda mais quando você tem intolerância alimentar, não dá pra brincar, né? Não. Vamos ver mais uma? Caroline, sou hipertensa há 10 anos e sempre ouvi falar que pessoas com pressão alta devem evitar o consumo diário de queijo. Existe algum tipo que não é prejudicial? Tem que cuidar um pouquinho, porque alguns queijos têm muito sódio. Por exemplo, provolone, gorgonzola, parmesão, que são queijos que estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, trocar por queijos de teor de sódio um pouquinho menor. O Gouda, o queijo suíço, por exemplo. Aí uma ricota, um queijo Minas, até um queijo coalho com um pouquinho menos de sal. O queijo coalho é muito saboroso. Ele é muito legal, né? Eu recomendo, é um queijo, de novo, de preço interessante, sim, de valor nutritivo interessante. E ele tem uma característica especial que ele derrete com dificuldade. Então, para você usar, às vezes, até grelhadinho, uma delícia. Fica bem gostoso. E outra, por ter um sabor mais fortezinho, a gente consome uma quantidade menor para já dar mais sabor. O queijo Minas, você põe muito mais para conseguir o mesmo resultado de sabor, né? Exatamente. Você vai acabar gastando. E aí, por exemplo, você vê que tem uma diferença aqui, ó, o queijo de ovelha, o queijo coalho, a ricota, são queijos sem casca, né? Então, você pode consumir com essa casquinha sem problema. Olha, gente, mas é importante sempre a gente lembrar de conversar com o médico. Que a gente pode achar que a gente tem intolerância a alguma coisa, mas nunca nem fez exame. Exatamente. As pessoas estão com muita intolerância alimentar. Isso é uma questão bastante séria. Hoje, qualquer coisa pode causar intolerância alimentar. Alimentos, às vezes,
que conceitualmente a gente tem como saudáveis, mas que para você pode fazer mal, para mim pode fazer bem. Mas não é justamente porque a gente está colocando cada vez mais conservantes e produtos químicos e menos o natural no corpo da gente? Exatamente. São essas modificações na composição do alimento, né? Na agricultura, que vem desde da forma como isso é cultivado, a forma como que é conservado e até a forma como a gente depois cozinha isso na nossa casa. Então, o alimento ele muda muito as suas características e às vezes perde muito da sua característica inicial. E conversando com o médico, aí a gente aprende direitinho o que a gente deve fazer para aproveitar melhor cada nutriente, o que cada alimento tem de benefício para a nossa saúde. Você viu, brócolis muito melhor do que leite e derivados em relação a cálcio. Então converse com o médico, faça seus exames sempre direitinho. Tem hipertensão? Não é só cuidar da alimentação que vai fazer diferença, é tomar o medicamento na hora certa, porque isso também influencia bastante, é seguir a orientação médica, né? Exatamente, manter um peso saudável, praticar atividade física, né? É o que a gente sabe que tem que fazer, mas tem preguiça. Deixa a preguiça de lado e faz o certo sempre. É verdade. Vou passar os contatos da doutora Juliana Bica, que é endocrinologista, o Instagram, doutoraju_endócrino, lá tem dicas bem legais para você. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, viu? Muito bom.